Para a palestra desta noite, teremos como reflexão o tema O Lar na Renovação da Humanidade. E quem irá contribuir com o estudo é a Shirley. Shirley Milagre é de berço espírita, trabalhou como evangelização infantil, posteriormente com a Mocidade Espírita e atualmente colaborando com os estudos evangélicos doutrinários da Casa Centro Espírita Jesus de Nazaré. É médica, pediatra e professora universitária. Portanto, Shirley, seja bem-vinda e boa palestra. Obrigada. Vamos continuar o trabalho então, né, gente? Bom, o tema que a gente vai trazer hoje, o lar na renovação da humanidade. Nós podemos dizer que o lar é aquela célula primeira e é a primeira escola do espírito na Terra, né? Se nós formos observar, o lar, ele é o local onde se reúne a família, né? Geralmente coabitam, né, os membros da família. Ixi, eu não tenho muita paciência com o passador, sabe, gente? Então, vamos voltar um pouquinho para mim aí, que ele não está voltando. Então, o lar é onde se vive com a família. E, segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, ele coloca que o lar é a instituição essencialmente divina que se deve viver dentro das portas com todo o seu coração e toda a sua alma. Então, na verdade, o lar ele se configura como um núcleo de espíritos que estão ligados, muitas vezes por laços materiais, consanguíneos, ou por laços afetivo ou espirituais, né? Então, nós temos famílias com uma parentela eminentemente material ou corporal, e temos famílias onde nós temos uma parentela espiritual, né? Nós temos as duas situações. E a família, ela se formou na evolução nossa aqui no planeta Terra, onde nós saímos da condição de animais, né, primatas, que já tem um núcleo familiar, né? Os primatas já se organizam em tribos, em famílias, né? E nós somos primatas. Então, nós conquistamos a construção do núcleo familiar na nossa evolução espiritual, psíquica e biológica. É uma evolução que abrange o aspecto ontogenético de espécie, assim como o aspecto espiritual, onde saímos da condição de princípio inteligente da criação para espírito com livre-arbítrio, com poder de decisão, porque já consegue refletir sobre aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. E a família se estruturou, assim como houve evolução do espírito, a família se estruturou na humanidade. E ela vem progressivamente havendo também modificações de acordo com a nossa cultura, conhecimento e comportamento. Nós sabemos que a família sofre mudanças sociológicas, não é? Se nós formos pegar a família brasileira, no país onde nós estamos, nós vamos ver que a família brasileira tem mudado ao longo do tempo.
Até então, o núcleo familiar, ele era construído baseado, muitas vezes, nos interesses materiais. Muitas famílias, muitos núcleos foram construídos com a intenção de se formar patrimônios ou de juntar patrimônios. Essas famílias eram constituídas muitas vezes por pessoas que nem se conheciam e nem tiveram a oportunidade de se conhecer. Eram os pais que escolhiam com quem o seu filho ou filha deveria se casar e formar um núcleo familiar, onde o que determinava a união das pessoas eram os interesses pecuniários. Isso, ao longo do tempo, foi se modificando, porque nós, como criaturas que somos essencialmente divinas e amorosas, começamos a sentir a necessidade de fazer a escolha do companheiro ou da companheira baseada em outros critérios que não era o critério patrimonial. E as pessoas começaram a se encontrar, a se reunir e a fundar famílias baseadas no sentimento, no amor, no interesse afetivo, no companheirismo. Alguém pode dizer, mas até hoje os interesses pecuniários ainda fazem parte dessas escolhas. Para alguns, verdade. Algumas famílias ainda são construídas assim. Mas nós já demos um passo muito grande no sentido de tornar como referência a escolha do meu parceiro ou parceira, que vai fundamentar o núcleo familiar, alguém por quem eu tenho uma estima muito grande, uma afetividade. Caminhando mais ainda, hoje nós vemos nas famílias onde a família patriarcal, está deixando de existir, porque a mulher começa a se revelar numa função mais abrangente, podendo participar das decisões com seu companheiro. Isso também mudou a estrutura familiar, onde as decisões são compartilhadas, as responsabilidades são compartilhadas, a contribuição de cada um é compartilhada. Então, as famílias já não estão mais patriarcais, Não é o pai que é o único tutor e o único decisor, vamos dizer assim, quem decide tudo na família. Então, isso está mudando, tem mudado bastante, e nós vemos inúmeras famílias hoje, muitas vezes, a mulher é que assume essa função decisória e essa função de tutora e de provedora da família, principalmente as mulheres que são abandonadas, às vezes, por seus companheiros, não é? E configuram-se também novas famílias, que são as famílias em que casais adotam filhos. Então, o casal, ele não tem a prole, por muitas vezes não apresentar condições biológicas para isso, e formam o seu núcleo familiar através das redes de adoção, que são redes abençoadas, não é? Outra configuração familiar que vem surgindo ao longo do tempo são as configurações familiares onde os indivíduos são homoafetivos,
São criaturas que são do mesmo sexo, mas que se unem na construção de um afeto e de um núcleo familiar. Então, as composições das famílias hoje estão extremamente variadas. Cada uma é uma oficina de trabalho diferente da outra. E de semelhante oficina, de semelhante núcleo familiar, nas quais dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, que vai garantir os alicerces da civilização. Se nós formos no Livro dos Espíritos, quando se pergunta se o casamento ou a monogamia é um progresso na humanidade, os espíritos respondem sim, é um progresso. Mas nós vemos várias famílias constituídas com poligamia na nossa estrutura terrena, em outras culturas, não é? Sim, existem outros núcleos familiares baseados na poligamia, mas é uma estrutura do ponto de vista espiritual e psíquico atrasada. Porque os interesses, os vínculos, muitas vezes não são só vínculos afetivos. Existem vínculos da sensualidade, existem vínculos pecuniários, que estão embasando aquela família fundada, muitas vezes, numa poligamia. Então, se nós perguntarmos assim, mas então está errado? Não, não está errado. Eles estão num estágio diferente das famílias monogâmicas. São estágios diferentes. E nesse ponto de vista, as famílias monogâmicas já deram um passo adiante. Muito bem. E por que falar de família? Passe para mim, por favor. A gente sabe que o lar é o sagrado vértice, centro, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem se unir espiritual, muito antes de corporalmente. Primeiro, homem, mulher. Por que homem, mulher? Por que masculino, feminino? Nós vemos que a vida no planeta Terra se dirigiu para a polarização. Uma maneira que a natureza encontrou de formar vínculos entre as criaturas, não é? E essa polarização homem e mulher, masculino e feminino, ela se deu no campo material, porque no campo espiritual, o espírito não tem sexo. O espírito tem personalidade, tendências, polaridade. Quanto mais o espírito se reencarna em formas masculinas, mais ele adquire hábitos, tendências, comportamentos da polaridade masculina. Quanto mais ele se reencarna em corpos femininos, mais ele absorve características, tendências, psiquismo do mundo feminino, da polaridade feminina. Ora, mas se o espírito não tem sexo, ele pode reencarnar com qualquer um desses corpos, seja masculino, seja feminino.
E o que vai definir isso? Vai definir a missão, a tarefa, a prova, a expiação, a necessidade do Espírito, o que ele vem fazer na terra. E muitas vezes o seu papel vai ser definido na terra, o seu papel, a sua missão vai definir na terra o corpo que ele vai habitar. Muitos espíritos com isso acabam tendo dificuldades, porque muitas vezes eles saem da condição de polaridade masculina para habitar o corpo feminino por toda a missão, tarefa, planejamento feito no espaço, né? Antes de reencarnar, ele precisaria se ocupar de um corpo feminino para tal tarefa. E muitas vezes nascem no corpo feminino com toda a sua polaridade masculina. Né? Assim também o contrário acontece. Né? E o espírito vai precisar aprender a fazer uma adaptação à sua função nova, trazendo em si, muitas vezes, aquela polaridade adquirida nos diversos corpos que habitou anteriormente. Vai ter que lidar com essa realidade. Quanto mais evoluído, vamos dizer assim, quanto maior o controle emocional, psíquico, a disciplina que o espírito conseguiu conquistar, quanto mais ele conseguiu conquistar nessa área, menor vai ser a dificuldade adaptativa dele nessa fase em que ele ocupa, muitas vezes, um corpo que não condiz com a polaridade que ele construiu ao longo das outras vidas. Então, quando a gente fala, porque nós estamos falando disso, né? Quando a gente fala homem, mulher, como diz aqui, né, no livro, como dito por Emmanuel e André Luiz, nós dizemos aquele espírito que vai habitar o corpo masculino e aquele espírito que vai habitar o corpo feminino, né? Geralmente a mulher, o seu ambiente, as suas tendências femininas é mais aflorada a sensibilidade, o sentimento, né? As inspirações, a intuição, né? E no homem, a gente vê como polaridade, característica dessa polaridade, o seu foco na realização da vida, das coisas materiais que precisam ser feitas, né? Aquela atenção voltada à solução de problemas, não é isso? Para o progresso, né, de todos. Então, quando o cônjuge, seja ele na condição de homem ou de mulher, perde a camaradagem, o gosto de conversar, né? Apaga-se muitas vezes a beleza luminosa do amor. Então, quando aqueles dois espíritos fundam uma família, um lar, para receber os seus filhos, e muitas vezes caem naquela condição que o Márcio nos trouxe aqui, de exigir do outro que ele apresente suas credenciais, suas qualidades para se relacionar com você, né? Nós começamos a exigir dele uma série de comportamentos, de linguagem, muitas vezes de pensamento e de reflexões, que o outro ainda não fez as suas conquistas dentro da expectativa que você cria.
Ao mesmo tempo, o outro, às vezes, tem uma série de expectativas a seu respeito e que você ainda não conseguiu trabalhar na direção daquelas expectativas. Portanto, para que o lar consiga se fortalecer, nós precisamos conversar. Nós precisamos nos conhecer e conhecer ao outro com mais profundidade. Não é através do celular, não é? Nem das redes sociais. Mas é o conhecer através da fluidez dos sentimentos que vão através das palavras. Para a gente ir identificando o que passa no mundo íntimo do meu companheiro ou da minha companheira. E ali vai surgir a família. A família é o berço para receber as almas que vêm do espaço, do plano espiritual. E essas almas, elas estão de alguma forma ligadas intrinsecamente à nossa história. Geralmente retornam para nós aqueles que amamos para que nos ajudem a fazer a construção do projeto que nós elaboramos na espiritualidade antes de reencarnar, ou muitas vezes aqueles a quem nós ferimos, magoamos, muitas vezes destruímos as melhores intenções profundamente, aqueles espíritos que estão muitas vezes se relacionando conosco através dos sentimentos de ódio, de rancor e de desejo de vingança. Deus, em sua misericórdia, abre a oportunidade para nós nos reencontrarmos através do lar, onde aquele que me odeia, aquele a quem machuquei profundamente, agora vai receber o meu amor e vai transformar aquele nó do passado que nos prende um ao outro de maneira irreversível e não nos deixa caminhar para diante em laço. Laço é algo suave que se desfaz quando necessário para que o outro caminhe e vá adiante, para que cada um de nós construamos o nosso roteiro, o nosso progresso. A família transforma os nós em laços, laços de afeto. Se nós queremos ficar livre de um inimigo, a melhor maneira é recebê-lo no nosso lar, como filho, como pai, como companheiro de jornada, porque ali eu vou desfazer aquele sentimento antagônico que foi criado e depositar no psiquismo daqueles dois sentimentos de amor, de acolhimento, de respeito. E daí, muitas vezes, nós vemos em nosso lar, em nossas famílias, diferenças de comportamento, muitas vezes alguma resistência que nós temos com um irmão, com uma irmã, com a mãe, com o pai. Certamente nós temos um passado de nós e que nós viemos para desfazê-los, não é? Passa para a gente. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, porque ele chama a humanidade de família, família universal, né? Então, nenhuma, talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, que é a constituição da família. Na família
além de reconstruirmos os nossos relacionamentos complicados, nós também temos a oportunidade de favorecer o crescimento das almas. Quando nós recebemos por filhos aqueles companheiros do passado com quem nós tivemos graves delitos, nós estamos não só reconstruindo o nosso laço, mas nós estamos favorecendo, oferecendo a ele uma nova educação. Uma educação para um novo comportamento. Nós estamos propiciando o progresso espiritual. A família é quem educa, não é a escola. A escola ensina conhecimento. A família educa, ensina o respeito, a ética, a disciplina dos horários, a disciplina de respeitar os mais velhos, de proteger as crianças. É na família que nós aprendemos os chamados bons modos. Os bons modos, a fala correta, evitar a pronúncia de palavras de baixo calão. É na família que nós aprendemos. E se a nossa família tem o hábito de pronunciar palavras de baixo calão, estamos educando as nossas almas que Deus nos confiou para que elas se tornassem espíritos melhores do que aqueles que estavam na erraticidade, aguardando a oportunidade do reencarne. Nós estamos colaborando para a construção de uma humanidade mais justa, pacífica, ética, progressista e amorosa. Nós fazemos isso no nosso lar. Nós cobramos do governo, do país, das grandes potências, mas nós estamos fazendo o nosso papel, o que nos cabe. O nosso papel nós estamos fazendo. Então, através do casal, estabelece-se o princípio da reencarnação, mesmo através dos filhos adotivos. Há quem diga, eu vou dar um exemplo para vocês. Há quem diga que filho adotivo não deve ter planejamento reencarnatório. Existe um casal, e nós fomos padrinhos desse casal de casamento, e eles ficaram 10 anos tentando ter um filho. Casal jovem. Fizeram 3 tentativas de inseminação artificial. Vocês sabem o que é isso, né? O famoso bebê de proveta, né? Então tentaram 3 vezes inseminação artificial. Não conseguiram. Então resolveram adotar. Adotaram uma menininha linda, Luna. Moreninha, o casal branquinho, ela bem moreninha. Dei o primeiro banho na Luna quando ela chegou em casa do orfanato. Não se passaram 8 meses e a mamãe estava grávida do primeiro filho. Teve uma segunda menina, ela não atingiu 1 ano, estava grávida do segundo. Sabe quantos vieram depois? 4. Eu pergunto para vocês, 4 sem inseminação. Eu pergunto para vocês, essa adoção tinha que vir primeiro, não é? Eles tinham que adotar essa criança primeiro, para depois os outros virem. Olha o planejamento divino. É assim que funciona. O lar é a oficina primeira.
E ali, consoante as leis divinas, vai se realizar um trabalho extremamente primoroso de educação da alma. Os laços de sangue não criam os laços de espírito. É óbvio, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Evidentemente que família não é sinal ou sinônimo de jardim de rosas, não é? Família, nós vamos encontrar espinhos, né? Vamos encontrar urticas, não é? Porque se é a primeira oficina da alma, ali nós vamos encontrar aquelas nossas mazelas em conjunto para nós nos corrigirmos. O filho, muitas vezes desobediente, que está ali para aprender a humildade da obediência e da disciplina, vai ter o pai que é intolerante e vai precisar aprender a tolerância para se relacionar com o desobediente, não é? Então, na relação do lar, se constrói conquistas morais profundas que nós vamos carregar para o resto da vida. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos. Existe uma atração de afetividade que leva a criatura a querer, a desejar reencarnar naquele núcleo familiar, ligados muitas vezes por relações anteriores, afeição recíproca. Mas pode acontecer também que espíritos completamente estranhos, né, uns aos outros, muitas vezes afastados entre si por antipatias de vidas passadas, estejam ali, presentes, reencarnados, né? E a gente vai ver isso muito claro em Ação e Reação, de André Luiz, no Mundo Maior. Várias histórias que são contadas pelos espíritos de dramas familiares que acontecem em virtude dessas relações anteriores do passado. Então, pais e filhos são consciências livres e são livres filhos de Deus empenhados no mundo à obra de autoburilamento, de resgate, de reajuste e de evolução. Então, na realidade, o pai e a mãe do núcleo familiar são as criaturas mais experientes para levar o filho à reflexão. Entretanto, muitas vezes nós vemos em algumas famílias que a condição daqueles pais são de espíritos ainda com grande dificuldade emocional, às vezes apresentando dependências, vícios materiais, onde nasce naquela família um espírito mais evoluído em condições de ajudar aqueles pais que estão na retaguarda espiritual. Então, esses filhos muitas vezes são os que se tornam os responsáveis e as referências desses núcleos familiares formado por esses pais, muitas vezes, que não conseguiram fazer as suas conquistas. Então, a variação na formação das famílias é muito grande. E a providência divina não abandona ninguém. Toda família tem aquele que é o que gosta de resolver o problema de todo mundo. É ou não é verdade? Que corre atrás do problema de todo mundo.
ou que é o ombro da maioria daqueles que lamentam, que choram, né, que reclamam. Sempre tem aquele espírito que vem para favorecer o crescimento familiar. Daí a importância de se evitar um aborto. A reencarnação é uma oportunidade muito valiosa e muito abençoada. Precisa ser valorizada. Através da reencarnação, muitos espíritos mudam sua história, a sua condição espiritual. Existem vários espíritos em situação de sofrimento tão grande no mundo espiritual, que ao reencarnar numa família com muitas dificuldades, como dificuldades econômicas, pobreza, miséria, às vezes dependência química, história de dependência química nos seus membros, né? Esses espíritos ainda se sentem agradecidos por não estar naquela condição de sofrimento espiritual no mundo espiritual. Então, muitas vezes, nós olhamos para alguém numa condição de sofrimento material grande, mas a gente realmente não tem condição de avaliar com profundidade aquela situação, porque nós desconhecemos a história da criatura, não é? A história que ela traz com ela. Ó espíritas, agora falam para a gente. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Então, qual a função da família? A função da família não é só dar o alimento, dar a escola para o filho, torná-lo um profissional de sucesso. Não. A função da família é, sobretudo, aproximar aquela alma reencarnante de Deus. E aí, através do nosso exemplo, através da nossa linguagem, através do nosso comportamento, nós vamos conduzindo aquela alma a uma modificação de atitudes, para que quando ela saia dessa vida, ela se sinta melhor do que quando aqui se adentrou. Essa é a função de cada um de nós que cuida de uma família, que forma uma família. Quando eu falo pai e mãe, muitas vezes a família não é do pai e mãe, mas é de avô e netos. Então, essa responsabilidade é, sobretudo, daquele que conduz o núcleo familiar. Educar as almas para serem homens de bem. Isso é mais importante do que ser homem de sucesso. Ter sucesso profissional é importante para a sua sobrevivência. Mas ser um homem de bem é o que você leva daqui para o seu verdadeiro mundo. E quando chegar lá, você vai se sintonizar com aquele mundo dos homens de bem. Mas se você sai daqui apenas um ótimo profissional, ao chegar no mundo espiritual, você poderá se sintonizar com o mundo daqueles que estão em desequilíbrio. E o desequilíbrio gera sofrimento. Então nós temos que trabalhar para que o núcleo familiar favoreça a evolução espiritual para homens de bem.
E quando eu falo homens, inclui mulher, né? Seres humanos de bem. Desde pequenininha, a criança manifesta instintos bons ou maus e que traz da sua existência anterior. E aqui vou fazer um parênteses, porque a criança, ela constrói a sua relação com o mundo inicialmente através daquela que cuida dela diretamente. Se for a mãe, é a mãe que apresenta o mundo para esta consciência. Se for a avó, é a avó que apresenta. Se for o cuidador, a babá, é a babá que apresenta o mundo para a criança. E ela vai absorvendo a realidade corporal, a estrutura de funcionamento da sociedade, de como as pessoas se relacionam, através de sua relação com o núcleo familiar. E isso acontece até por volta dos 5, 7 anos de idade. Quando chega nesse período, a criança já formou a sua construção psíquica, que pode ser favorável a um bom desempenho emocional, ou pode ser desfavorável a um bom desempenho emocional. E a partir daí, dos 5, 7 anos de idade, ela começa a usar o raciocínio lógico para entender os acontecimentos e os fatos, que até então eram apresentados a ela e ela os aceitava da forma como eram apresentados. Agora a criança, a partir dos 7 anos, ela faz reflexões sobre os fatos e acontecimentos. E quando chega a adolescência, todo o seu psiquismo, guardado no seu inconsciente das vidas passadas, começa a bombardear os seus pensamentos, a sua casa mental, e o adolescente começa a abraçar todo o seu psiquismo, as suas tendências de vidas anteriores, e são confrontadas pela relação com o mundo que ele construiu agora. Então, a partir dali, há uma dualidade, e aquela criança, ela vai fazer as escolhas e as opções atendendo aos seus anseios, criados pela sua relação atual, fundamentados na família, ou aos anseios que vêm do seu psiquismo passado. Quanto mais frágil é a estrutura psíquica da criança, mais ela atende aos anseios de vidas anteriores. Olha a responsabilidade que nós temos com nossas crianças para torná-los homens de bem, como é a proposta. Nós devemos estudá-los, devemos os pais aplicar a estudar essas crianças. Todos os males geralmente se originam do egoísmo, do orgulho, e os pais devem observar os menores indícios que são reveladores desse germe de vícios morais e devem cuidar para combatê-los, para evitar que esses germes lancem raízes profundas, gerando problemas graves. Um exemplo disso é o preconceito, não é? Preconceito de raça, de cor, condição social. E isso muitas vezes está ligado a uma falta de estruturação lá na infância, para ela combater, o espírito combater a sua tendência de vida passada com
os novos pilares que ele adquiriu nesta vida. Então, a questão 775 diz: qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Nós iríamos voltar para trás, porque a família tem esse objetivo: educar a alma e fortalecer os laços, para que quando nós retornemos ao mundo dos espíritos, a nossa família espiritual, pelos laços do amor, do afeto, seja muito mais ampla do que essa que nós tivemos aqui, pelos laços consanguíneos. O que é ter uma família para cuidar? Então, uma família para cuidar é a responsabilidade que a gente tem que ter. Todas as experiências que partilhamos na vida doméstica são um material rico e profundo para trabalhar na conquista de valores muito elevados. Nós ali na família desenvolvemos tolerância, paciência, compreensão, entendimento, perdão, bondade, gratidão, disciplina. Família tem que ensinar disciplina. Estaremos trabalhando na renovação nossa e daqueles que convivem conosco, né? Nos nossos lares. Deixai vir a mim os pequeninos. Então, conduzir as crianças a Jesus, não é? Significa colocar nos corações dessas crianças os preceitos evangélicos, a fim de que os seus atos possam revelar no futuro nobreza e dignidade. Isso é fala de Martins Peralva em Estudando o Evangelho. Então, não basta só evangelizar a criança. Trazer na evangelização espírita, por exemplo, é muito importante. Mas é mais importante ainda que a criança entenda que os valores que ela aprende no centro espírita, na evangelização, são praticados em casa por aqueles que lhe ensinaram a ser um ser humano. Então, é preciso que ela não faça confusão de ver, ouvir em casa atitudes e conceitos muito diferentes daquilo que ela vê no Evangelho e na doutrina espírita. Então é preciso ter coerência com o Evangelho de Jesus, pois a nossa proposta é sermos cristãos. A primeira escola é o lar. E isso nos diz Martins Peralva. É a educação de almas. E a gente pensa assim, mas o que a gente faz em casa é tão pouco. Ora, grande é o oceano, minúsculo é a gota. E a gente lembra, antes de ler o restante, que Madre Teresa de Calcutá disse: o que eu faço é uma gotinha no oceano, mas o oceano seria menor se eu não fizesse isso. Não é? Isso é Madre Teresa que fala para nós. Então, nosso trabalho no lar, embora pareça ser algo pequenininho, a gente pensa assim, isso não vai mudar o mundo? Isso não vai mudar a sociedade? Isso não vai tornar a Terra um planeta de regeneração? Engano nosso. Porque é do grãozinho de areia que a praia se forma. São as gotinhas que formam o oceano. O oceano não é senão a massa dessas gotas reunidas. Né? Fala-nos o mestre em divino simbolismo na semente de mostarda. Pequenininha, mas que faz uma mudança, tem o poder da fé, né? De mover montanhas. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam gesto de obediência. Jamais realizaremos bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Às vezes nós queremos mudar o mundo, mas nós não trabalhamos para mudar a única alma que nós recebemos no nosso lar, que é o nosso filho, né? Então vamos começar de pequenininho para ter o objetivo de chegar mais longe. Sejamos aqueles que enxergam nos espinhos o convite ao cuidado,
a prudência no trato com as flores e não uma agressão gratuita aos que se lhe aproximam. Então são visões diferentes. Ao invés de eu olhar a rosa e enxergar os espinhos como algo que me fere, eu posso olhar a rosa, enxergar os espinhos e trabalhar a habilidade de lidar com o espinho de forma que ele não me fira. Essa é a proposta da educação. O evangelho no lar, estou finalizando, hein, gente? O evangelho no lar, ele é fundamental para nos ajudar. O evangelho no lar é um bálsamo. Nós precisamos fazer o evangelho no lar. O momento da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. É como se fosse uma limpeza, magnética em todo o ambiente que nós estamos mergulhados no dia a dia. O culto familiar do evangelho também é uma oportunidade para fazermos reflexões sobre como nós devemos nos comportar diante de determinadas coisas que a gente vislumbra. Não é o momento de acusação e defesa. É momento de salientar quais são as habilidades, as atitudes que são valorosas para o bom cristão, para a melhoria da humanidade que nós devemos buscar. Então é um curso de iluminação interior, é um processo avançado de defesa do nosso lar contra forças inferiores, pelas claridades espirituais que o evangelho acende em torno do nosso lar. Então, gente, vamos valorizar o nosso lar, independente da estrutura corporal que o forma, ali é o núcleo de aprendizado. E a humanidade só será melhor e o mundo só será de regeneração quando as nossas famílias, os nossos núcleos familiares conseguirem plantar a paz, a harmonia, o entendimento e o respeito. Precisamos começar em casa para que isso se expanda para a humanidade inteira. Então eu agradeço a vocês a tolerância, que a gente fala muito, muita paz e muita alegria a todos.